Vamos continuar adorando o Senhor. Peço que você abra a sua Bíblia no livro de Jeremias, ainda em pé, capítulo 4, versos 1 a 4. Vamos ler de maneira alternada a palavra do Senhor. Jeremias, capítulo 4, versículos 1 a 4 da palavra do nosso Deus. Leitura alternada que nós faremos da palavra do Senhor. Se você não tem a sua Bíblia, você pode acompanhar a leitura pelo telão, leitura esta que faremos de maneira alternada. Eu leio os ímpares e os irmãos os pares. Diz assim: se voltares, ó Israel, diz o Senhor, volta para mim. Se removeres as tuas abominações de diante de mim, não mais andarás vagueando. Porque assim diz o Senhor aos homens de Judá e Jerusalém: lavrai para vós outros campo novo, e não semeeis entre espinhos. Santo, santo, santo é o nosso Deus. Hino de número 11, Trindade Santíssima. A palavra do Senhor para o povo é: se voltem para mim. Para mim quem? O Senhor. A palavra do Senhor é para o povo é: circundem o vosso coração, tenham um coração transformado, tenham um coração que me amem. E nós estamos aqui para adorar, glorificar esse Deus que é santo, 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 onipotente, onisciente. É isso que nós vamos continuar fazendo nesta hora, adorando ao nosso Deus. Santo, 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 Deus onipotente, louvam nossas luzes teu nome com fervor. Santo,
Senhor Jesus, nós te adoramos pela beleza da tua santidade, nós te glorificamos porque tu és o Deus maravilhoso, tu és um Deus bondoso, misericordioso, ó Deus, dono das nossas vidas, ó Deus, e por isso estamos aqui, ó Deus. Nós te agradecemos por estarmos na tua presença, nós te agradecemos por ter nos guardado, ó Deus, durante mais uma semana, ó Pai, e pedimos, ó Deus, neste primeiro dia da semana, que o Senhor continue conosco, ó Deus, que o Senhor continue a guiar as nossas vidas, porque tu és santo. E pedimos que o Senhor abra os nossos corações nesta noite para ouvir, ó Deus, e entender da tua palavra, ó Deus. Aqueles que adentraram aqui tão necessitados de ti, ó Deus, pedimos que o Senhor toque seus corações, ó Pai, e que de hoje em diante, ao saírem daqui, sejam pessoas renovadas pelo Espírito Santo de Cristo. É o que te pedimos e te agradecemos, no nome de Jesus. Amém. Amém. A igreja pode se assentar. Num texto muito conhecido, registrado em Gálatas capítulo 6, versos 7 e 8, a palavra de Deus nos diz: não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção, mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. De Deus não se zomba, e nós precisamos, como a palavra de Deus nos diz, semear uma vida frutífera, semear uma vida que glorifica ao Senhor, não somente enquanto estamos aqui, mas onde quer que o Senhor nos colocar. Mas nós sabemos que tropeçamos, nós sabemos que desobedecemos e carecemos da graça, da misericórdia, do perdão do Senhor. Portanto, convido você nesta hora a fechar os seus olhos, curvar a sua cabeça e a colocar a sua vida na presença de Deus em oração, clamando pelo perdão dos seus pecados, clamando pela graça do Senhor sobre a sua vida, clamando pela misericórdia de Deus, suplicando o perdão dos pecados, a graça, a misericórdia, o favor do nosso Deus. Louvamos e te agradecemos, Senhor, por mais esse dia de vida que Tu nos deste. Agradecido, Senhor, pelas bênçãos recebidas das Tuas mãos. E obrigado por concedermos estarmos juntos, louvando e bendizendo o Teu nome, Senhor, no Teu santo templo, ó Deus. Que Tu se faça presente, Senhor, no nosso meio, que possamos sentir a presença augusta do Teu Santo Espírito sobre as nossas vidas, ó Deus. Desde já falando conosco, Senhor, através dos louvores, dos hinos, da palavra, Senhor, da exortação que virá, ó Deus, em tudo, Senhor, Tu esteja conosco. E nesse momento específico queremos nos ajoelhar diante de Ti, ó Deus, genuflexos, ó Pai, e colocarmos diante de Ti as nossas enfermidades, os nossos pecados, ó Deus. Tudo assim fizemos, ó Pai, que Te desagradou, que Tu não se alegrou, Senhor, que entristeceu, Senhor, o Teu coração com as nossas atitudes. Colocamos diante de Ti e Te pedimos, Senhor, que Tu esteja nos limpando e nos colocando dignos, Senhor, na Tua presença. E que possamos, Senhor, ser conscientes daquilo, Senhor, que fazemos, ó Pai, para que não tropecemos, ó Pai, mas seguro em Ti possamos ser firmes, ó Pai, e testemunhando verdadeiramente, Senhor, de Ti, daquilo que Tu és para conosco, Senhor. Mais uma vez, Te agradecemos por tudo, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Mesmo assentados como os irmãos estão, mas vamos continuar adorando a Deus com o hino 266, Rude Cruz, gratos pela obra de Cristo em nosso lugar, em nosso favor, porque sabemos que por meio dele temos o perdão, por meio dele somos justificados e com alegria vamos louvar a Deus com este hino. Melodia fugir.
quero chamar aqui à frente os presbíteros da igreja, por favor, e os diáconos Ney. Só Ney. Estou contando errado aqui. Ney e Adilson. Venham aqui. Diáconos Ney e Adilson, por favor, nos auxiliar aqui na distribuição dos elementos da ceia do Senhor. A palavra de Deus, amados, ela nos diz assim, que uma grande multidão o seguia, incluindo muitas mulheres aflitas que choravam por ele. Mas Jesus, dirigindo-se a elas, disse: Filhas de Jerusalém, não chorem por mim, chorem por si mesmas e por seus filhos, pois estão chegando os dias em que dirão: felizes as mulheres que nunca tiveram filhos e os seios que nunca amamentaram. Suplicarão aos montes: caiam sobre nós, e pedirão às colinas: soterrem-nos. Pois se fazem estas coisas com a árvore verde, o que acontecerá com a árvore seca? 2 outros homens, ambos criminosos, foram levados com ele, a fim de também serem executados. Quando chegaram ao lugar chamado Caveira, o pregaram na cruz. Os criminosos também foram crucificados, um à sua direita e outro à sua esquerda. A palavra de Cristo foi: se fizeram isto comigo, aquele que não tem pecado, aquele que pelo contrário tira o pecado do mundo, como a palavra de Deus nos diz, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Se fizeram isso comigo, também farão com vocês. Se me perseguiram, como Jesus ensinou, também perseguirão a vocês. E aí o que acontece diante da perseguição? A gente fica com medo? A gente fica amedrontado? Não, a gente olha para a esperança. A gente olha para aquilo que nos aguarda em Cristo Jesus, porque Ele foi crucificado sim, Ele foi sepultado, mas Ele venceu a morte. Portanto, nós que estamos em Cristo, que temos os nossos pecados perdoados, como nós confessamos aqui, temos a certeza da justificação, temos a certeza da vida eterna, e por isso, porque somos salvos, andamos em novidade de vida. Porque nascemos de novo, somos uma nova criatura, vivemos uma vida de obediência na presença do Senhor. Como nosso irmão Daniel fez, confessamos os nossos pecados, porque somos pecadores, desobedecemos, somos falhos, mas clamamos ao Senhor. Deus nos ajude a viver uma vida que te agrade. E quando participarmos da ceia do Senhor, que a gente se lembre disso. Deus, nós temos uma nova vida em Cristo para vivermos em abundância. A Bíblia diz: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Uma vida de frutificação para a honra e para a glória do nosso Deus. Convido você a fechar os seus olhos, curvar a sua cabeça, e nós vamos orar nesta hora, consagrando a parte desses elementos que vamos usar neste sacramento nesta hora. Pai, louvamos ao Senhor, como cantamos aqui, pela mensagem da cruz. Porque a mensagem da cruz não é simplesmente uma mensagem de morte. A mensagem da cruz é uma mensagem de esperança para nós. A mensagem da cruz é uma mensagem de salvação para a nossa vida. A mensagem da cruz, meu Pai, é uma mensagem que fortalece o nosso coração para enfrentarmos as lutas, as adversidades que nós temos no nosso dia a dia, porque nós sabemos que nós nunca estamos sozinhos. Pelo contrário, o Senhor é o Deus que sempre está conosco, nos amparando, nos sustentando, nos fortalecendo. Nesta hora, meu Pai, nós queremos consagrar a parte desses elementos que nós vamos usar neste sacramento, nesta hora, para que no nome de Jesus, aqueles que vão participar da ceia do Senhor nesta noite, sejam alimentados espiritualmente e que tenham a sua fé fortalecida cada vez mais e mais em Cristo Jesus, nosso Senhor, nosso Salvador, para que nós possamos declarar, como o apóstolo Paulo
tudo posso, porque há um Deus que me fortalece. Posso passar por lutas, posso passar por provas, mas o Senhor é aquele que está sempre ao meu lado, me fortalecendo, me sustentando, me amparando. E que assim seja, hoje, amanhã e todos os dias da nossa vida, para a tua honra e para a tua glória, no nome de Jesus. Amém, Senhor Deus, amém. Nós vamos, irmãos, louvar a Deus com os hinos 260 e 240. E à medida que os presbíteros e os diáconos se aproximarem de você, você vai se colocar em pé, vai se servir do pão e do cálice, mas eu peço que você se assente e aguarde para que todos possamos participar juntos da ceia do Senhor. Pastor, quem participa da ceia do Senhor? Aquele que professou a sua fé em Cristo como seu Senhor e como seu Salvador. Jesus Cristo é meu Senhor, Jesus Cristo é meu Salvador, aquele que foi batizado e faz parte de uma igreja genuinamente evangélica. Talvez você fale assim: pastor, olha, eu não professei a fé em Cristo, pastor, eu não fui batizado, eu não estou em plena comunhão com a minha igreja, eu estou afastado da comunhão da minha igreja. Não se sinta excluído por não participar desta noite, pelo contrário, se sinta desafiado a tomar uma decisão na sua vida hoje. Qual que é a decisão que você tem que tomar hoje? Professar sua fé em Cristo Jesus como seu Senhor e como seu Salvador. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por Ele. Você precisa tomar uma decisão de também ser, professando a fé, ser batizado, para que você faça parte de uma igreja evangélica. E se Deus quiser, desta igreja aqui vai ser uma alegria para nós receber você como membro desta igreja. Assim também, talvez você fale: pastor, eu estou afastado da comunhão da minha igreja. Tome uma decisão hoje. Eu vou viver uma vida de transformação, de arrependimento, de quebrantamento, e eu vou voltar à comunhão da minha igreja, para que no dia oportuno você participe conosco também da ceia do Senhor. Portanto, enquanto louvamos a Deus com o hino 260 e depois o hino 240, à medida que diáconos e presbíteros se aproximarem de você, se coloque em pé, se sirva do pão e do cálice, se assente e aguarde para que todos possamos participar juntos. Você que professou sua fé em Cristo, foi batizado e está em plena comunhão com a sua igreja. Exultai, ó terra e céus, dando glória ao homem Deus.
No dia em que Cristo instituiu a ceia, ele tomou um pão, partiu, deu a cada um dos seus discípulos e disse: este é meu corpo que é dado por vós, comei dele todos, fazei isto em memória de mim. Pai, obrigado pelo privilégio de fazer parte da família da fé e estarmos aqui não apenas em comunhão contigo, mas também em comunhão uns com os outros. Louvamos ao Senhor por este privilégio de iniciarmos a semana em comunhão contigo, mas também em comunhão uns com os outros. Louvado seja o teu nome, no nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Após participarem do pão, Jesus tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança do meu sangue, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. Bebei dele todos, fazei isto em memória de mim. Pai, muito obrigado pela justificação dos nossos pecados, pela obra mediadora, salvadora de Cristo por nós. Louvamos ao Senhor porque sabemos que é graça, é favor imerecido, não somos merecedores e por isso nesta noite rendemos toda a nossa gratidão a Ti, no nome de Jesus. Amém, Senhor Deus, amém. Nós vamos, amados, continuar louvando ao nosso Deus hoje, amanhã, todos os dias da nossa vida, até que Ele venha. Vamos juntos aqui continuar adorando, exaltando, glorificando ao nosso Deus. Vamos agradecer pelo sangue de Cristo vertido naquela cruz e vamos render a Ele toda a honra, toda a glória, toda a nossa adoração. E enquanto louvamos a Deus nesta primeira canção, você que trouxe o seu dízimo, você pode devolvê-lo ao Senhor. Você que trouxe a sua oferta num ato de generosidade também, em obediência àquilo que a palavra do Senhor nos diz, você pode, com alegria, vir até aqui à frente e trazer a sua oferta. Vamos juntos continuar louvando, bendizendo ao Senhor, e enquanto louvamos neste primeiro cântico, devolvemos os nossos dízimos e somos generosos nas nossas ofertas. Convido vocês a colocarem em pé e juntos vamos adorar ao nosso Deus. Pra ti
seu olhar me encontrou. Um caminho criou sobre toda a escuridão. O seu trono deixou para habitar meu coração. Ali naquela cruz minha dívida pagou. Quebrou todas as cadeias e agora livre sou. Obrigado, meu Senhor Jesus, pelo sangue que verteu na cruz. Obrigado, meu Senhor Jesus, das trevas me tirou e agora estou na luz. Morreu em meu lugar, meus pecados carregou. Então no terceiro dia, meu Jesus ressuscitou. A morte foi derrotada, tenho vida eterna, enfim. Pois eu fui transformado, meu Jesus morreu por mim. Obrigado, meu Senhor Jesus, pelo sangue que verteu na cruz.
ao Criador da vida. Mudou a minha sorte quando não vi saída. Tu és Deus. Quem sou eu pra negar o teu poder? Mesmo em meio ao medo, correu ao meu encontro. Já não sou mais o mesmo. Tenho um novo plano. Tu és Deus. Quem sou eu pra negar o teu poder? A Ele que me ensinou, a Ele que me resgatou, toda honra, toda glória. A Ele que comigo está e nunca me abandonará, toda honra, toda glória. A Ele que me enxergou, a Ele que me resgatou, toda honra, toda glória. A Ele que comigo está e nunca me abandonará, toda honra, toda glória. Tu és Deus. Quem sou eu pra negar o teu poder? O teu poder. Tu és Deus. Quem sou eu pra negar o teu poder? O teu poder. Tu és Deus. Quem sou eu pra negar o teu poder? O teu poder. A Ele que me enxergou, a Ele que me resgatou, toda honra, toda glória. A Ele que comigo está e nunca me abandonará, toda honra, toda glória. Tu és Deus. Quem sou eu pra negar o teu poder? Pai, como nós iniciamos este culto de louvor e adoração ao Senhor, rendendo a Ti toda a honra, toda a glória, toda a nossa adoração, queremos hoje aqui nesta hora e ao sairmos daqui, continuar rendendo ao Senhor toda a honra, toda a glória, toda a nossa adoração, reconhecendo que o que temos e somos vem das Tuas mãos. Por isso temos alegria de devolver o dízimo, por isso temos alegria de sermos generosos nas nossas ofertas. Louvado seja o Teu nome, pelo Teu cuidado para conosco, no nome de Jesus, amém. Senhor Deus, amém. A igreja pode se assentar. Crianças, professores, auxiliares, venham aqui à frente, por favor. Crianças de 2 a 10 anos, venham aqui à frente para que a gente ore por vocês. Coloque a vida de vocês na presença de Deus em oração e ore por nós também, para que Deus fale aos nossos corações e edifique
a nossa vida através da palavra dele, que tudo aquilo que as crianças vão aprender, que tudo aquilo que nós vamos aprender aqui possa frutificar no nosso coração. Como diz o salmista, guardei tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Que assim seja com as crianças, que assim seja com cada um de nós aqui também, no nome de Jesus. Pai, hoje oramos aqui, abençoe as crianças, Pai, obrigado por tudo que o Senhor fez pra gente, a gente aqui na Escola Dominical, Pai, abençoe todo mundo aqui da Escola Dominical. Muito obrigada por tudo que o Senhor fez pra gente, Pai. Hoje a Escola Dominical, adoramos a Escola Dominical. Eu adoro a Escola Dominical, aprender a palavra do Senhor, Pai. Em nome de Jesus, amém. Amém. Deus abençoe muito, viu? A vida de vocês. No nome de Jesus. Abra sua Bíblia. Ligue a sua Bíblia no livro do profeta Oséias, capítulo 10. Se Deus assim nos permitir, nós vamos expor este capítulo da palavra de Deus, dando continuidade àquilo que Deus tem falado ao nosso coração, através da palavra dele, por meio do livro do profeta Oséias. Como nós falamos aqui na semana passada, o capítulo 9 começa falando para Israel não se alegrar. Não te alegres, ó Israel. E talvez você olhe para a sua vida, para a nossa vida, a gente olha para a nossa vida e a gente fala, pastor, então Deus quer uma vida de tristeza para nós? Claro que não. Deus quer para nós uma vida de alegria, de regozijo, mas o que Deus não quer para nós é que a gente ande no pecado e tenha alegria. O que Deus não quer para nós é que a gente ande uma vida de desobediência na presença dEle e tenha alegria. Tanto que Ele fala aí no final do capítulo que o motivo pelo qual eles vão andar errantes entre as nações é porque eles não deram ouvidos à palavra do Senhor. Deus levantou homens para anunciar a vontade dEle, anunciar a palavra dEle, mas os homens não deram ouvidos. Então Deus fala, não se alegrem. Vocês precisam se alegrar em fazer a minha vontade. Vocês precisam se alegrar em obedecer a minha palavra, em fazer a minha vontade, em fazer o meu querer, aquilo que é o meu querer para a vida de vocês. E no capítulo 10, Oséias vai continuar profetizando para aquele povo, e a palavra de Deus nos instruindo de que aquele povo plantou desobediência. Logo eles escolheram disciplina. Você que é pai, você que é mãe, sabe disso. Seu filho desobedece você. Você fala uma vez, talvez na primeira já era. Na primeira, sei lá, eu só falo uma vez e já era. Tem uns aí que estão dando risada. É, pastor, lá em casa é assim, ou comigo foi assim. Falou uma vez, plantou desobediência, colheu disciplina. Talvez você fale, eu só vou falar 3, viu? Então você conta, né? 1, 2, no 3 ele está lá. Tá? Tem uns que são assim também. Plantou desobediência, colheu disciplina. E é isso que a gente vai ver aqui no capítulo 10 do profeta Oséias. Aquele povo tinha um coração dividido. Aquele povo era um povo idólatra. Aquele povo, por causa disso, foi assolado com a destruição, porque transgrediu a vontade do Senhor. Aquele povo teve uma conduta errada, diante da conduta errada vieram as consequências, mas aí a gente vai terminar lá na aplicação falando qual que deve ser a conduta que nós precisamos ter como povo de Deus. Qual deve ser a conduta correta que nós precisamos ter. Portanto, versos 1 e 2, falando a respeito do coração dividido do povo, a palavra de Deus nos diz: Israel é vide luxuriante que dá o fruto. Pastor, que palavra é essa? Israel é vide luxuriante. Israel é próspera.
Israel é uma vide próspera, Israel é uma vide frutífera, que, como o texto diz aqui, dá o seu fruto. Segundo a abundância do seu fruto, assim multiplicou os altares. Quanto melhor a terra, tanto mais belas colunas fizeram. O seu coração é falso, por isso serão culpados. O Senhor quebrará os seus altares e deitará abaixo as colunas. Sabe, irmãos, como nós já falamos aqui a respeito do contexto da nação de Israel, quando Jeroboão II estava governando a nação, foi um reino de prosperidade. Foi um momento de riqueza, foi um momento onde eles expandiram economicamente, foi um momento quando eles expandiram as suas fronteiras, foi um momento bom para a nação de Israel. Mas como o texto diz aqui, quanto mais esse povo tinha, mais eles desobedeciam. Quanto mais Deus abençoava o seu povo, mais altares idólatras eles construíam. Quanto mais rico era o povo, mais desobediência eles tinham contra o Senhor. Então o profeta Oséias aqui é muito claro: o coração de vocês é um coração dividido. O coração de vocês é um coração que não está totalmente entregue ao Senhor. Por causa disso vocês serão disciplinados. Por causa disso as colunas que vocês têm aí no meio de vocês, como altares para que vocês se prostrem diante deles, tudo isso será despedaçado. Pastor, mas por que vai ser despedaçado? Olha a idolatria do povo, versos 3 a 6. Agora pois dirão eles: não temos rei, porque não tememos ao Senhor. E o rei, que faria por nós? Falam palavras vãs, jurando falsamente, fazendo aliança. Por isso brota o juízo como erva venenosa nos sulcos dos campos. Os moradores de Samaria serão atemorizados por causa do bezerro de Bet-Aven. O seu povo se lamentará por causa dele, e os sacerdotes idólatras tremerão por causa da sua glória que já se foi. Também o bezerro será levado à Assíria como presente ao rei principal. Efraim se cobrirá de vexame e Israel se envergonhará por causa do seu próprio capricho. Sabe, irmãos, o texto começa falando aqui no versículo 3 que a Assíria veio. O exército inimigo veio. Então o que eles vão dizer? Não temos mais um rei. Não temos mais. A gente tinha um rei que governava sobre nós, mas agora nós não temos mais um rei. Por que não tem? Porque não temeram ao Senhor, não fizeram a vontade do Senhor, não deram ouvidos aos profetas. Portanto eles não têm mais um rei. A Assíria veio, o inimigo veio e derrotou Israel naquela situação. Mas aí eles falam assim: do que adiantar se a gente tivesse um rei também? O rei não poderia fazer nada por nós, porque os reis da nossa nação estão fazendo alianças equivocadas. O que é uma aliança equivocada? Algo que eles não podem cumprir. Diz o versículo 4: eu vou lá fazer uma aliança com a nação tal, eu sei que eu não vou cumprir, eu sei que eu não vou fazer, mas eu vou lá só por fazer. Eu vou lá só para resolver a situação, para ficar de bem com o meu amigo, com o meu inimigo. Eu vou lá só para resolver aquilo. Então o profeta fala aí: vocês estão fazendo uma aliança que vocês não podem cumprir. Agora, o problema está só com os reis? O problema está só nas autoridades? Claro que não. O versículo 5 vai falar assim: Israel teme pelo ídolo. Irmãos, para pensar no medo de Israel aqui, no versículo 5. O temor de Israel é que o exército inimigo viria e iria levar os bezerros aos quais eles adoravam. Já falamos sobre eles aqui, quando falamos sobre a divisão do reino. Jeroboão falou assim: ninguém precisa ir para Jerusalém adorar. A gente vai ter um bezerro aqui em Dan, a gente vai ter um outro bezerro aqui, para que ninguém precise ir lá para Jerusalém. Então o povo fala assim: olha, o que vai ser de nós se os nossos bezerros forem levados? Esse era o temor do povo.
O povo não estava preocupado em temer a Deus, o povo estava preocupado em ter os seus bezerros, que eram instrumentos de adoração, serem levados pelo exército inimigo. E no versículo 6, Oséias fala assim: sabe o que vai acontecer com esse bezerro de ouro de vocês? Ele vai ser levado para o rei da Assíria, como um presente para ele. Vocês invadiram Israel, vocês invadiram o reino do norte, está aqui, o bezerro que existia lá, está aqui como um presente para você. O bezerro que existia lá, está aqui como um presente para você, porque é de ouro, vale muito dinheiro, vale muita coisa, está aqui como um presente para você. Ou seja, esse povo que tinha um coração dividido, como nós falamos, era um povo que tinha um coração dividido, e nós vemos de maneira muito clara, como nós vimos aqui, adorando outros deuses, se prostrando diante de outras divindades. Pastor, o que vai acontecer? Destruição. Olha os versos 7 e 8. O rei de Samaria será como lasca de madeira na superfície da água, e os altos de Aven, pecado de Israel, serão destruídos. Espinheiros e abrolhos crescerão sobre os seus altares, e aos montes se dirá: cobre-nos, e aos outeiros: cai sobre nós. Sabe, irmãos, o verso 7 vai nos dizer aqui a respeito de como será o rei de Israel diante da Síria. Talvez você nunca nem viu isso no mar. Uma lasca de uma madeira no meio do mar. O que é uma lasca de uma madeira no meio do mar? Nada. O que é uma lasca de uma madeira no meio do mar? O mar vai levar para onde quer, fazer o que quiser. Você está lá com um navio, você está lá com um barco, com uma lancha, você, dependendo como tiver, consegue até guiar. Se não tiver bravo o mar, você consegue guiar um negócio ali. Mas uma lasca de uma madeira você não consegue fazer nada com ela. Ela vai para onde o mar guiar você, e é o que o texto fala aqui: a destruição vai vir, e o rei de Israel vai ser levado como uma lasca no meio do mar. A Síria vai fazer com ele o que ela quiser. Os santuários, diz o versículo 8, eles serão destruídos, e como nós já falamos aqui, a cidade ficará assolada, a cidade ficará deserta, ou seja, espinhos, abrolhos vão crescer. Por quê? Vai ser abandonado. Pensa num lugar abandonado. Outro dia eu estava pedalando ali com o Hernani, e tem o que lá? Maré alta, né? Um negócio na ilha, lá uma casa lá. Já vi alguns irmãos indo lá e tirar foto. Quase que eu fui lá, mas não fui. O Hernani não me animou aí. Falei: vamos, não vamos. Mas quem já foi lá, quem conhece lá? Conhece? Aí, muita gente conhece. Como é que está aquele negócio lá? Abandonado. Falaram assim, abandonado. Por quê? Mato, abrolho, um monte de coisa lá. Por quê? Acabou, não tem mais ninguém morando lá, não tem mais ninguém cuidando de lá. E é isso que o versículo 8 nos diz: espinhos e mato crescerão ao redor dos altares que vocês estão aí adorando. Sabe, a situação é tão caótica quando a Síria vier, a situação é tão precária, que as pessoas vão dizer assim: montes, caiam sobre nós, montes, nos aterrem, porque a gente não quer mais viver. Para viver nessa situação aqui de assolação, montes, caiam sobre nós, porque a gente não quer mais, soterrem a gente. Altares idólatras, que eram colunas, caiam sobre nós também, para que a gente morra, porque a gente não quer mais continuar vivendo. Tamanha a destruição que viria contra aquele povo. Pastor, mas o povo é tão bom. Você sabe que não. Você sabe que o povo transgrediu. Olha o que diz aí os versos 9 e 10. Desde os dias de Gibeá pecaste, ó Israel, e nisto permaneceste. Vamos ler essa frase de novo? Desde os dias de Gibeá pecaste, ó Israel, e nisto permaneceste. A peleja contra os filhos da perversidade não há de alcançar-te em Gibeá. Castigarei o povo na medida do meu desejo,
e congregar-se-ão contra eles os povos, quando eu o punir por causa de sua dupla transgressão. Sabe, irmãos, aquilo que nós temos falado aqui, de nós sermos confrontados pela palavra e não sermos transformados por ela. Somos confrontados pela palavra, mas nós não somos mudados pela palavra. Mais um culto. Mais uma leitura bíblica que eu fiz. Mais um momento de comunhão aqui. A palavra de Deus nos confronta, mas nós não somos transformados. E é o que está acontecendo aqui. Desde os dias lá de Gibeá, o pecado de vocês só aumenta. E assim como vocês foram atacados lá em Gibeá por causa do pecado de vocês, assim também vocês serão disciplinados agora. Porque eu estou exortando, eu estou falando, mas vocês não estão dando ouvidos à minha voz por meio do profeta. E eu, como Deus falando, versículo 10: quando eu achar que eu devo fazer, eu vou levantar a Síria para disciplinar vocês. Quando eu achar que eu devo fazer, eu vou levantar a Síria para ser um instrumento nas minhas mãos, para que vocês mudem a conduta de vocês, para que vocês se voltem para mim, porque eu estou levantando homens para que vocês se voltem para mim, mas vocês não se voltam. Eu estou levantando profetas para que vocês se voltem para mim, mas vocês não se voltam, vocês não dão ouvidos. Então eu vou levantar o exército inimigo para que vocês ouçam aquilo que eu tenho para falar a vocês, para que a vida de vocês, a conduta de vocês seja transformada. Porque olha a conduta do povo, no versículo 13: arastes a malícia, colhestes a perversidade, comestes o fruto da mentira, porque confiastes nos vossos carros e na multidão dos vossos valentes. Sabe, irmãos, às vezes a gente quer colher bondade, mas a gente planta maldade. A gente quer colher amor, mas a gente planta desamor. E o povo aqui fez o quê? Vocês plantaram a malícia. Vocês vão colher o quê? Perversidade. Vocês plantaram a desobediência. Vocês vão colher o quê? O castigo, a disciplina. Porque vocês confiaram nos carros de guerra, vocês confiaram no exército, mas vocês não confiaram em mim. Vocês não confiaram na minha palavra. Presta atenção na conduta errada que este povo teve diante de Deus. E é o que nós precisamos estar atentos ao nosso coração, à nossa vida. Que muitas vezes nós queremos colher aquilo que nós não estamos plantando. Dentro da nossa casa, dentro do serviço, dentro da família, a gente quer colher aquilo que nós não plantamos dentro de casa. A gente quer colher aquilo que a gente não planta dentro da família, dentro do trabalho, dentro do relacionamento da igreja. Portanto, o texto nos diz aqui: olha, vocês cultivaram malícia, vocês vão colher a perversidade. Tem consequência isso? Claro. Portanto, verso 14: entre o teu povo se levantará tumulto de guerra, e todas as tuas fortalezas serão destruídas, como Salmã destruiu a Bet-Arbel no dia da guerra. As mães ali foram despedaçadas com seus filhos. Assim vos fará Betel, por causa da vossa grande malícia. Como passa a alva, assim será o rei de Israel totalmente destruído. A consequência, irmãos, diante da conduta errada do povo é de que a guerra viria. A desolação viria contra aquele povo. Pastor, o que aconteceu, como o texto diz aqui, quando Salmã destruiu Bet-Arbel? Mães e crianças foram despedaçadas. O rei da Síria, a ideia aqui é de Salmaneser, o nome do rei da Síria, é o mesmo Salmã aqui, que assolava as cidades, que assolava outros impérios, quando ele era o grande império. E aí você olha assim: pastor, das mães ele tinha dó.
Ah, pastor, das crianças ele tinha dó. Não tinha. O texto fala aqui que as mães e as crianças eram assoladas pelo exército assírio. E o texto fala aqui no versículo 15: a mesma coisa vai acontecer com vocês. Aí você fala assim, pastor, mas que Deus mau é esse? Mas olha o verso 15: isso vai acontecer por causa da maldade de vocês. Isso vai acontecer por causa da desobediência de vocês. Como a gente falou aqui, isso vai acontecer porque é isso que vocês estão plantando. É isso que vocês estão plantando, então vai ser isso que vocês irão colher. Esta é a consequência. Pastor, o que a gente precisa fazer então? Olha aí os versículos 11 e 12. Porque Efraim era uma bezerra domada, que gostava de trilhar. Coloquei o jugo sobre a formosura do seu pescoço. Atrelei Efraim ao carro. Judá lavrará, Jacó lhe desfará os torrões. Então eu disse: semeai para vós outros em justiça, ceifai segundo a misericórdia, arai o campo de pousio, porque é tempo de buscar ao Senhor, até que Ele venha e chova a justiça sobre vós. Sabe, irmãos, o texto está dizendo aqui de que Israel foi um povo que começou bem. Israel foi um povo que começou em obediência. Israel foi um povo que falou assim, lê lá o Êxodo: Senhor, o que o Senhor disser para nós, a gente vai fazer. Vai lá, Moisés, o que Deus falar para você, você fala para nós que a gente vai fazer. Israel começou assim, você sabe disso. Mas não demorou muito para vir a desobediência. Não demorou nada para vir o bezerro de ouro. Ou seja, eles começaram bem. O caminho aqui está fácil, o caminho aqui está tranquilo. Mas o negócio complicou, já desobedeço. O caminho já não está de acordo com aquilo que eu acho que ele deveria ir, então eu já vou desobedecer. Já não vou trilhar esse caminho, porque eu quero um caminho fácil, pastor. Esse caminho aí de amor, perdão, pregar o evangelho, pastor, esse caminho aí está muito difícil, então eu vou desobedecer. Não é isso que eu quero para a minha vida. Mas o que nós precisamos fazer? Diz aí o versículo 12: plantem sementes de justiça e terão uma colheita de amor. Oséias fala assim, arem o solo endurecido do coração de vocês, porque é tempo de buscar o Senhor, para que Ele venha e faça chover chuva de justiça, e faça cair chuva de justiça sobre a vida de vocês. Pastor, o que a gente pode aplicar para nós rapidamente disso que nós acabamos de expor aqui? Primeira coisa, irmãos, é o versículo 13. A gente vai olhar só para os versos 11, 12 e 13, mas eu quero destacar o versículo 13 primeiro, quando ele fala aí a respeito da conduta errada daquele povo. Eles araram malícia, colheram perversidade, comeram fruto da mentira, porque confiaram nos carros e na multidão dos vossos valentes. Sabe, irmãos, muitas vezes a gente acha que a conduta errada está no próximo, a conduta errada está no outro, mas a gente não é capaz de olhar para a nossa própria vida. Então eu quero que você olhe para você. Eu vou olhar para mim. Essa semana mesmo, conversando com uma ovelha, ela falou assim, pastor, mas tem gente que é difícil de lidar. Eu falei assim, meu querido, você é difícil de lidar como eu sou. Todos nós somos. A gente não é fácil de lidar com quem gosta da gente. A gente é fácil de lidar com quem ama a gente. Quem não ama a gente, meu filho, vai falar mal de mim, vai falar mal de... Fora, viu? Na igreja ninguém fala mal de ninguém, louvado seja Deus. Então eu estou falando, lá fora as pessoas vão falar mal de nós. Porque nós somos pessoas difíceis de lidar. Então, o que a gente precisa? Olhar o nosso próprio coração. E como diz o verso 13, há um solo endurecido no meu coração e no seu coração. Não tem jeito, irmãos, coisa que só Deus sabe.
Deus sabe do solo endurecido que muitas vezes é o meu coração e é o seu coração. Mas essa é uma conduta errada. Essa é uma forma errada de viver na presença do Senhor. A gente fala: Deus, vem arar o meu solo aqui, vem arar meu coração, vem transformar o meu coração, para que isso seja transformado. Porque a gente olha sempre para a vida do próximo, a gente fala: não, pastor, o problema está nele. Mas a gente tem que olhar a nossa vida, a gente tem que olhar o nosso coração. Como o salmista fala: sonda, meu Deus, e conhece o coração do meu irmão. Não, é o meu coração. Sonda, meu Deus, e conhece o meu coração. Qual que é a conduta errada que eu estou tendo? Qual que é a conduta errada que eu estou tendo na minha família? Qual que é a conduta errada que eu estou tendo no meu trabalho? Qual que é a conduta errada que eu estou tendo, que o meu coração está duro e isso precisa ser transformado na nossa vida? Assim como também a gente olha aqui para os versos 11 e 12, que fala a respeito da conduta correta que nós precisamos ter. E eu destaco o versículo 12: semeai para vós outros em justiça, ceifai segundo a misericórdia, arai o campo de pousio, porque é tempo de buscar ao Senhor, até que Ele venha e chova a justiça sobre nós. Sabe, irmãos, nós temos que sair daqui e plantar semente de justiça. É isso que nós precisamos fazer na nossa vida. Eu vou preparar o solo aqui para que eu plante uma semente de justiça. Nós temos que sair daqui porque, plantando semente de justiça, a consequência é colher o fruto da lealdade. O problema é que, como eu falei, nós estamos querendo plantar uma coisa e colher outra. A gente quer colher uma coisa quando a gente, na verdade, a gente está plantando outra. Mas a palavra de Deus nos instrui que nós precisamos plantar a semente da justiça para que a gente colha o fruto da lealdade. E assim, sulcos no solo do nosso coração precisam ser formados para que esse coração duro seja transformado, para que este coração duro seja transformado pela palavra de Deus, porque é tempo de buscar o Senhor. E aí, irmãos, é claro, como eu falo aqui, o texto não fala nada de família, tá? Nada. Mas no dia do Senhor, a gente relembra aqui o Dia das Mães. E aí, na família lá, qual que é a semente de justiça que você, mãe, você, pai, tem plantado no coração do seu filho? Ah, pastor, no ministério infantil aqui, os professores que plantam a semente. Sabe, irmãos, é você. O ministério infantil tem a parte dele, mas, irmãos, é aqui, ó. Vocês saíram daqui, hoje é 45 minutos, até menos que 1 hora. Agora, de segunda a sábado, é você na sua casa, plantando essa semente de justiça no coração deles. Sabe, irmãos, muitos ouviram aqui, mas essa semana eu recebi a notícia que me chocou. Fiquei ruim. De algo que aconteceu lá em Minas. Você sabe disso. Recebi lá no grupo dos pastores. Você, né? Recebi no grupo dos pastores. Vamos orar. É que falhou aqui, não é nada. É ela, Silvia, ela, não é você não, fica tranquilo. Recebi lá no grupo dos pastores. Irmãos, vamos orar por essas famílias aqui. O que aconteceu? Um adolescente, 14, 15 anos, de uma igreja presbiteriana. Uma adolescente, 14, 15 anos também, de outra igreja presbiteriana, na mesma cidade. O adolescente, o menino, na escola, estudavam na mesma escola. Ele pegou uma tesoura, né, a menina aqui, faleceu a menina. E aí a gente faz o que, né? Fica com uma raiva do menino. A gente não sabe o contexto, irmãos. Talvez o menino tinha que tomar remédio, não toma remédio, não sei.
E aí lá em casa, aí Laís, vamos orar pela família enlutada. Família que passou por esse negócio difícil, mas vamos orar também pelo menino. Não sei o que está na cabeça do menino agora, talvez o menino quer tirar a vida. Depois que chegou em casa, viu o que fez, não sei. Mas o que nós precisamos, irmãos, é plantar a semente de justiça no coração dos filhos. Hoje, minha sobrinha, 15 anos, postou a foto dela com a mãe. Ela falou assim: mãe, obrigado porque a senhora me ensinou a andar. Mas obrigado porque a senhora me ensinou a andar com Deus. Sabe, irmãos, ensinar a andar. Agora, ensinar a andar com Deus é dia a dia inculcando na cabeça do filho. Ensinar a andar com Deus, como a gente falou aqui, não é simplesmente inculcar e o seu testemunho não ser bom, mas é inculcar na mente do filho o seu testemunho, isso é por o filho olhar e falar assim: meu pai e minha mãe, extraordinários. E é assim: pastor, como que sua irmã fez isso? Minha sobrinha era criança, irmãos, criança. Minha irmã falava: você tem que jejuar, viu? Bala, criança gosta de bala, não gosta? Nossa, vai tirar bala, minha filha. E ela falava: estou no jejum, estou sem bala. Sabe, irmãos, é crescimento. E aí festa, né? As meninas querem festa, 15 anos. Meu cunhado fazendo um tratamento de saúde. Ela chegou e falou assim: mãe, olha, eu orei e Deus falou para mim que não é para a gente fazer festa agora. O pai fazendo tratamento de saúde, a gente vai se alegrar, fazer festa? Não, mãe, eu orei e Deus falou comigo que não é para fazer nada. Sabe, irmãos, isso foi plantado, isso foi semeado. E nós precisamos semear isto na nossa casa, nós precisamos semear essa semente de justiça no coração do nosso lar, no nosso lar. Porque é tempo de buscar o Senhor. Como eu falo, já falei isso aqui, né? Quando essa minha sobrinha ainda mamava, a minha irmã pegava ela e orava: filha, vamos agradecer o alimento. Pastor, 1 mês, pastor. Filha, vamos agradecer o alimento. E agradecia com ela o alimento. E assim foi o crescimento dela. Plantando a semente de justiça que todos nós precisamos plantar. Porque é tempo de buscar o Senhor. Vamos dizer essa frase? É tempo de buscar o Senhor. De novo, é tempo de buscar o Senhor. Feche os seus olhos. Curva sua cabeça. E saia daqui com essa decisão no seu coração: Deus, é tempo de eu buscar o Senhor. É tempo da minha casa buscar o Senhor. É tempo da minha família buscar o Senhor. É tempo de eu plantar essas sementes de justiça, para que eu colha amor, para que eu colha misericórdia, para que eu colha lealdade na Tua presença, no nome de Jesus. Pai, nós queremos nesta hora colocar a nossa vida diante de Ti em oração, suplicando a Tua graça sobre nós, suplicando o Teu favor sobre a nossa vida, sobre as famílias aqui representadas, para que no nome de Jesus,
em cada lar aqui representado, seja o tempo de buscar ao Senhor, hoje, amanhã e todos os dias da nossa vida. Seja o tempo, meu Pai, de plantar sementes de justiça no coração uns dos outros, o marido em relação à esposa, a esposa em relação ao marido, os filhos em relação aos pais, os pais em relação aos filhos. Pai, que no nome de Jesus, nós, como povo do Senhor e como família do Senhor, possamos buscar ao Senhor de todo o nosso coração. É o nosso pedido, é a nossa súplica a Ti, no nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém. Fala de novo a frase aí. É tempo de buscar o Senhor. Vamos juntos? É tempo de buscar o Senhor. Gostei, hein? Avisos. Começando por ontem. Deve ter uma foto aí. Você que não veio, perdeu. E eu quero compartilhar aqui uma alegria, né? Qual que foi a alegria? Foi alguém postou um story e foi comentado no story. Que lindos! Deus abençoe. Aí a criança, né, chegou comentando que gostou e que vai participar da igreja. Achei tão lindo ela contando. Quem veio aqui ontem sabe como foi. Se você não sabe, olha lá no YouTube, no Facebook, que está lá. E foi a nossa oração. Deus, as crianças vão vir aqui, abençoe a vida delas. Deus, os pais vão vir aqui, os professores, quem estiver aqui, abençoe a vida deles. Nós que estivemos aqui, fomos abençoados. Então, como eu falei ontem, uma palavra de gratidão a todos que colaboraram, que participaram, essa mesmo, que participaram para que o culto de ontem fosse realizado aqui. Então, gratidão a quem deu o salgado, a quem deu o bolo, a quem trabalhou. Louvado seja Deus pela vida de cada um de vocês. Irmãos, quarta-feira temos o nosso artesanato aqui às 14 horas, se Deus assim nos permitir, e o nosso culto de oração às 19h30. Sexta-feira, Grupo Esperança na casa da Dona Arminda às 19h30 e também o sextou dos adolescentes às 19h30. Você está vendo a foto aí do último sextou. Então, esse aí foi o último sextou que teve. O último não, né? É que a gente fala assim, né? Reunião do conselho, a gente fala na mais recente reunião do conselho. Não foi a última, entendeu? Vai vir mais, se Deus quiser. Então, esse não foi o último também. O mais recente sextou foi esse daí. Então, você que é adolescente, está ali entre 12 e 17 anos, está convocado para estar aqui na sexta-feira às 19h30. Domingo temos a nossa Escola Bíblica Dominical às 9h30 da manhã. Pastor, quero me tornar membro desta igreja. Venha. Pastor, já sou membro e nunca vim na escola dominical. Venha na escola dominical. Pastor, eu sou membro e venho. Continue vindo, tá bom? Às 9h30 temos nossa escola bíblica aqui às 19h30, às 9h30 da manhã. Domingo também, irmãos, a gente vai ter o culto de gratidão lá no Peropava. Maio, terceiro domingo. Março foi prainha. Agora maio, terceiro domingo, é o culto de gratidão lá no Peropava, às 14h30. Pastor, não sei onde é. Procura alguém que sabe e segue ele. Porque assim, tem que pegar lá a estrada, indo para a igreja lá no porto, mas antes, pega a estrada lá para o Peropava e anda ali cerca de 5 quilômetros numa estrada de terra. Então, você não sabe onde é? Procure alguém que saiba, e às 14h30 nós teremos este culto de gratidão lá, por mais um ano de existência da igreja presbiteriana lá no bairro do Peropava. Irmãos, aí um novo aviso aqui, é que vai começar um grupo de estudo, é isso? Grupo de estudo bíblico, deixa eu abrir aqui para ver certo. Estudos bíblicos para as mulheres. Pastor, é só mulher? Só mulher, irmão. Homem não pode estar nesse grupo não.
porque lá elas não vão falar mal da gente, fiquem tranquilos, tá bom? Elas vão estudar a palavra de Deus. Então assim, qual o nome do grupo, pastor? Bereanas. Pastor, mas por que esse nome? Se você não sabe, já entra no grupo. Você tem que estudar a Bíblia. Se você não sabe por que Bereanas, entra no grupo, porque você tem que estudar a palavra de Deus. Então, põe o próximo aí, por favor. Esse aí, tem o QR Code ali, vai ter o grupo de estudo, é só para mulher, tá bom? Deixa eu ler aqui para não falar nada errado. Primeiro livro a ser estudado vai ser o livro de Tiago. 5 semanas. Como que nós vamos, nós não, né? Estou falando nós, mas as mulheres. Como que as mulheres vão estudar a Bíblia de forma indutiva pelo livro de Tiago? Então, você sabe quantos capítulos Tiago tem? Entra no grupo, tá bom? Tiago tem 5 capítulos, então serão 5 encontros. 3 presenciais e 2 online. O início vai ser dia 25 de maio, com o término dia 22/6. Então, as inscrições é até o dia 24. Então você entra no grupo aí até o dia 24, que dia 25 começa o estudo bíblico aí para as mulheres chamadas de bereanas. Se você não sabe, entra nesse grupo aí para que você entenda, aprenda o porquê do bereanas, tá bom? Vamos tentar colocar todas as mães aqui na frente, né? Vai ser possível, eu não sei. Mas venham as mães aqui, por favor. Mãe, vem cá. Antes das mães, pode vir as mães, vem as mães primeiro. Primeiro as mães, venham. Mães. E sobe aqui, tá? Não é para ficar aqui na frente, não. Pode subir aqui, não tem problema nenhum, para que a gente ore por vocês. Grupo de louvor também, já vai lá, que eu já vi ali para tocar o Vem Derrama Paz quando acabar. Já fica perto ali. Pode subir. É bonito de ver, viu? Porque vem muita mulher para cá, louvado seja Deus. Pode subir. Graças a Deus. Daniel, vem cá. Você não é mãe, mas vem cá, por favor. Venha, Daniel. Eu vou chamar mais um homem, tá? Fica tranquilo. Fica desse lado aqui, ó. Desse lado aqui, você. E Sérgio e Simone. Sérgio está trabalhando? Tá bom, outro dia então. Sérgio e Simone fizeram 5 anos de casados. Aí eles queriam que a gente orasse, mas Sérgio está trabalhando, então deixa ele trabalhar. Irmãos, ó, cuidado com o Daniel, viu? Mesmo cuidado que a gente está tendo ali com o diácono Luciano. Cuidado com o Daniel, tá bom? Fiquei feliz demais de vê-lo aqui hoje. E eu falo assim, irmãos, ele não falou nada para mim, mas eu imagino, né? Não sei. Que eu lembro quando... Olha a bobeira, né? Para o Sérgio não vai ser bobeira. Mas eu lembro que me deu uma dor no nervo ciático. E eu não joguei no time de hand da igreja. Aí eu fui lá para o ginásio. Eu falei, por que eu não me inscrevi? Podia estar doendo, mas eu devia ter me inscrito para jogar esse negócio. Irmãos, que horrível. E deve ser um negócio no coração desse homem aqui complicado. Não sei, mas eu imagino. Ele não falou nada para mim não, mas deve ser complicado. Alegria estar aqui louvando a Deus, claro que é. Mas ele não pode. Ainda, né? Ainda. Usar o dom que Deus concedeu a ele, a capacidade que Deus concedeu a ele por causa
do acidente que aconteceu, da cirurgia que ele realizou na sua mão. Então a gente precisa orar pela recuperação dele, para que Deus abençoe, fortaleça e abrevie esse tempo de recuperação dele. E assim também, irmãos, lembre, cadê? Eu vi ela passar por aqui, vem cá, fica perto dele ali, só para a gente lembrar, tá bom? Você desce aí, pessoal, para a gente destacar aqui. Lembre de orar pela Hilda, não é pela Nazaré não, tá? Mas é de orar pela Hilda, tá bom? Hilda, irmã da Nazaré. Semana passada passou dias difíceis também, tendo que fazer uma cirurgia aí inesperada, veio para o pronto-socorro algumas vezes, e aí eu fui visitá-la ali, ela falou: pastor, você transferida para o São José, lá, São João, né? São João, lá em Registro, foi transferida para lá, chegou lá, teve que ser transferida para o regional de Registro e passou por uma cirurgia e carece também das nossas orações. Então lembra de orar pela Hilda, pelo Cici, lembra de orar pelos filhos e lembra de orar pelo Daniel também, pela sua recuperação, e lembre de orar por essas mães aqui. Eu brinquei aqui com a Andrélia, né? Falei: a Andrélia está aqui porque quer ser mãe. Aí ela falou que não, viu? Não falou nada disso. Mas lembre de orar por essas mães aqui, para que Deus abençoe. Deus abençoe a vida dessas mães, abençoe a vida da Hilda e abençoe a vida do Daniel na sua recuperação, tá bom? Se coloque em pé. Não acabou, tá, irmãos? Depois que as mães, a gente vai cantar Vem Derrama a Paz, as mães vão sentar e você senta também, tá? Porque ainda tem coisa para acontecer. Pastor Onésio, vem aqui à frente, por favor. Esse microfone aqui, senão o Silvio briga comigo. Faça a oração final, por favor, e impetre a bênção, por favor. Oremos. Nosso bondoso Deus, nós te agradecemos, Senhor, pelo dia especial, Dia das Mães. Ó Senhor, o teu amor certamente tem sido maravilhoso, Senhor, sustentando essas mães que estão aqui, Senhor. Em primeiro lugar, para que elas se tornassem mães, Senhor, que fizessem parte de uma família, Senhor, e que tenham buscado também uma comunhão contigo, Senhor. Nós te agradecemos, Senhor, pela tua palavra maravilhosa, Senhor, que destacou mulheres especiais na vida de Jesus Cristo, que foram companheiras dele, sustento de Jesus Cristo. Mas antes de tudo, mulheres outras, Senhor, fizeram parte da tua palavra bendita, que é a Bíblia Sagrada. Nós lembramos de Ana, Senhor, que entregou seu filho Samuel. Nós lembramos de Maria, aquela jovem, Senhor, praticamente adolescente, Senhor, que tu escolheste, Senhor, e deste a ela o privilégio, Senhor, de gerar o menino Jesus. Nós cantamos nesta noite aqui ainda, Senhor, o nascimento de Jesus. Te agradecemos pela vida de Maria, ela que depois de trazer o Salvador deste mundo, Senhor, ainda gerou filhos, Senhor, e a Bíblia diz que os irmãos de Jesus não acreditavam nele, mas Maria acreditava e sabia das coisas. Por isso nossa alegria. Lembramos também da sua irmã, que passou por cirurgias, do Daniel, Senhor, e por outros também que estão aqui, Senhor, passando por dificuldades. Eu lembro de uma mãe também especial que está aqui e que não pode enxergar o que nós estamos enxergando, mas ela tem enxergado com o Espírito, Senhor. Tem mantido, Senhor, uma firmeza para pregar a tua palavra, mesmo sem enxergar, Senhor. Ela tem lutado com isso, Senhor. Tem distribuído a tua palavra, Senhor. Basta que a ajude, levante na mão dela, Senhor, um texto bíblico, e ela sai com a cuidadora, espalhando isto por onde anda. Abençoa, portanto, Senhor, todas as mães que estão aqui agora, e que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus Pai e as consolações do Espírito Santo de Deus repouse sobre as mães, sobre os maridos que estão aqui, os outros filhos que estão aqui, agora e para todos sempre e sempre. Amém. Podem sentar, mães. Deus abençoe vocês, viu? No nome de Jesus. Derrama
A igreja pode se assentar, mas não saiam ainda, tá bom? Eu sei que você quer no salão comer, tirar foto, mas antes da gente ir para o salão comer, tirar foto, nós teremos ainda um momento aqui. Boa noite, irmãos. Graça e paz, né? É uma alegria muito grande, né? A gente vê a igreja quase totalmente lotada. Mas depois da gente participar de um culto, né, maravilhoso de louvor ao Senhor, participarmos também da mesa do Senhor, foi muito gratificante para nós. E hoje é um dia de festividade, porque hoje é o Dia das Mães, né? E nós vemos também como foi bonito ver tantas mães aqui na presença do Senhor. Muitas comemorações do dia de hoje, muitos passeios, muitas comidas, né? Muitos filhos fazendo comida aí para as mães, né? Muitos maridos, né? Alguns saíram, né, para dar uma volta. Tudo isso faz parte, né, da nossa vida. E é um momento importante e as mães merecem. E hoje nós não poderíamos também, de na casa do Senhor, nós estarmos homenageando um pouquinho as mães, né? Vai ser bem rápido, mas importante, né? E eu vou chamar a Sara para vir aqui, né? E nós vamos colocar alguns dizeres, né, para as mães, tá? Então eu vou pedir, assim, tá ligado? Tá ligado assim? Então, para vocês, mães, né, que merecem, que tanto trabalho, tanto cuido de um lar, para que a igreja não passe desapercebida nesse sentido. Mas a gente louva pela vida de vocês. Então, pode falar. Mãe, um dia para você é pouco. Você merece todos os dias do ano, só por me aguentar dia e noite. Feliz Dia das Mães. Teus braços sempre se abrem quando preciso de um abraço. Teu coração sabe compreender quando preciso de uma amiga. Teus olhos sensíveis se endurecem quando preciso de uma lição. Tua força e teu amor se digeriram pela vida e deram as asas de que eu precisava para voar. Mãe, nessa data tão especial, quero expressar o quanto sua presença é significativa em minha vida. Seu amor é como um raio de sol que ilumina os dias mais sombrios, e a sua força é como uma rocha que me sustenta nos momentos de dificuldade. Ao longo dos anos, tenho testemunhado sua dedicação incansável, seus sacrifícios silenciosos e seu coração generoso. O amor de mãe é um laço eterno, um refúgio de carinho e força que ilumina cada momento da vida. Neste Dia das Mães, celebre essa presença única com palavras que tocam o coração e expressam toda a gratidão por quem sempre esteve ao seu lado. Afinal, nenhuma homenagem é grande o suficiente para retribuir o amor incondicional que só uma mãe pode oferecer. Mãe, palavra pequena, mas com significado infinito, pois quer dizer amor, dedicação, renúncia a si própria, força e sabedoria. Ser mãe não é só dar à luz, e sim participar da vida, dos seus frutos, gerados ou criados. Obrigado por termos você. Você é a personificação do amor incondicional, da paciência infinita e da sabedoria que transcende o tempo.
cada conselho dado com carinho, cada sorriso compartilhado e cada lágrima enxugada são testemunhas do seu papel extraordinário como mãe. Hoje, celebro não apenas o Dia das Mães, mas a grandiosidade do seu ser, que mudou minha jornada de maneira única e inesquecível. Obrigada, mãe, pelo amor incondicional, cuidado e proteção. Você é minha heroína, minha inspiração e meu maior exemplo de força e coragem. Quero poder retribuir todo o bem que você me fez e te proporcionar ainda muitas alegrias, pois sem seu apoio não chegaria onde estou hoje. Que seu dia seja maravilhoso e você se sinta amada e cercada de afeto. Sou grata por ser sua filha e amo muito você. Feliz Dia das Mães. Deus abençoe. Vamos chamar aí os adolescentes, eu acho que sumiram. Ah, estão lá atrás. Foi pegadinha. O ano passado foi aqui, ó. Olha lá, viu? Depois nós conversamos. As mães, por favor, fiquem em pé, porque elas vão entregar uma pequena lembrança para vocês agora. Pode ficar em pé, todas as mães. Como eu disse, hoje é um dia especial. Então eu vou pedir para os que não são mães, né, os pais aí, as mulheres, vai ter comida para todo mundo, tá? Eu acredito. Mas nós vamos ter um lugar especial para as mães que nós preparamos lá no salão. Vão entrar primeiro as mães e elas vão ficar num determinado lugar onde elas vão poder tirar foto, vão poder conversar, vão poder comer. E nós ficaremos numa outra parte
onde também vamos ser servidos da mesma forma, mas só que vamos deixar separado. Depois, mais por fim, quem quiser ali tirar uma foto, marido, filhos, vai ter essa oportunidade, tá? Mas vamos fazer assim para que a gente faça isso de forma ordeira, porque hoje é o Dia das Mães. Deus os abençoe, tá? Vamos para o salão. Obrigado.